Bom, vamos para a nossa próxima conversa. A gente já falou um pouquinho sobre esse episódio do assassinato do João Alberto Silveira Freitas, esse homem negro que foi espancado até a morte por seguranças do supermercado Carrefour. Esse episódio aconteceu na quinta-feira à noite, tomou a imprensa no dia seguinte, que foi na sexta-feira, justamente dia da consciência negra. O que a gente sabe é que os agressores, o Magno Brás Borges e o policial militar temporário Giovanni Gaspar da Silva, estão presos, acusados do assassinato do João Alberto Silveira. Bom, hoje a gente recebe a linguista e jornalista Letícia Salorenço, participa sempre às segundas aqui com a gente, para fazer uma análise sobre como a grande mídia cobriu, ou parte da grande mídia cobriu esse episódio. Oi, Letícia, tudo bem com você? Tudo bom, Thalita? Hoje nós vamos repetir algumas coisas que eu já falei em outras participações, né? Porque o comportamento é sempre o mesmo, segue um padrão, né? Quando eu não escrevi gramática da manipulação à toa, porque são sempre os mesmos procedimentos, são sempre as mesmas estratégias para você construir uma dada narrativa, né? Vamos começar analisando a manchete do Zero Hora, que foi o primeiro jornal a noticiar essa morte, né? Então tá aí, homem Sim. morre após briga com seguranças de mercado. Lembrando que esse episódio aconteceu na quinta-feira à noite, na sexta-feira isso saiu então na imprensa, tomou a imprensa durante todo o dia. E daí a gente bate o olho nessa notícia e já acha um pouco estranho. A gente pode acreditar que eles não tinham tantas informações até esse momento, Letícia, ou foi proposital essa escolha de palavras, a forma como isso foi noticiado? Olha, é muito fácil a gente tacar pedra na Zero Hora. Ai, que absurdo, não sei o que e tal. Mas a gente tem que levar em conta que, primeiro, o negócio tinha acabado de acontecer. Então, eu acho que ninguém teria a noção da proporção que a coisa tomou, tá? Ainda assim, nessa manchete da Zero Hora, a gente tem bem claro qual é a diferença entre falar apresentadora apresenta programa de blusa azul, ou Thalita Galli apresenta o Bom para Todos de blusa azul. Eu fui muito específica, eu fui clara, eu estou falando da Thalita Galli. Agora, quando eu falo apresentadora apresenta... Ai, graças a Deus que é azul, eu não lembrava se era azul. Azul esverdeado. Eu não... Se eu falo apresentadora apresenta programa, qualquer pessoa, qualquer mulher apresenta qualquer programa. Se a gente pegar essa estrutura para a manchete do Zero Hora, você tem homem morre, é qualquer pessoa, você não tem um homem específico. Olha o verbo que o sujeito está acionando. Lembra a diferença entre matar e morrer, que eu falei na época do golpe contra o Evo Morales? Quando você diz morrer, morrer é verbo intransitivo. Então, se o homem morre, o homem pode morrer de ataque cardíaco, pode morrer de câncer, pode morrer de alguma doença. Agora, homem é morto, aí nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de assassinato, né? Segunda coisa, homem morre após briga. Vamos dizer, bebê dorme após jantar. Esse após não significa necessariamente que o jantar do bebê causou o sono ao bebê. Mas nessa manchete deveria dar essa ideia de homem morre após briga. Foi a briga que causou a morte ou causou o assassinato. A gente tem uma relação de causa e consequência aí que não está estabelecido, né? E, de novo, seguranças de mercado. Que mercado? Eles não dão nome. Né? O texto está explicado, no texto diz que é o Carrefour. No texto diz que é o Carrefour, dá para você ver. Só que a manchete está muito genérica, está muito ampla, ela não fala de nada, ela só fala de uma coisa que aconteceu, não diz quem fez e nem quem sofreu, só fala da coisa que aconteceu. E mesmo assim Nesse fala mal sentido, falado, né? Não explica sim. direito. Nesse sentido, passar um pano o quanto foi possível, né? Pois é. Eu não vi como ficou a manchete do Zero Hora no dia seguinte, tá? Mas Sim. a primeira manchete realmente foi essa passação de pano vergonhosa,
né? Vamos falar agora um pouquinho sobre a cobertura, que também chamou bastante atenção, eu vi bastante gente postando nas redes sociais, a cobertura da CNN aqui no Brasil, em relação aos protestos que aconteceram depois do assassinato do Beto. Porque, olha só, no primeiro ali quadrado, no primeiro retângulo, a gente tem a cobertura da CNN em relação aos protestos nos Estados Unidos após a morte do George Floyd. Protestos violentos nos Estados Unidos após morte de negro. E logo embaixo a gente tem a cobertura aqui no Brasil desses protestos após a morte do Beto. Agora, vândalos depredam mercado em São Paulo. Pois é. Vamos olhar a manchete de cima. Protestos violentos. Esse protestos é um verbo que foi nominalizado, ou seja, ele virou um substantivo. Se ele virou um substantivo, ele está automaticamente escondendo o agente da frase. X protesta. Quem foi que protestou? Não está claro. Então, nós já temos aqui a função da nominalização. Para que serve uma nominalização? Para que serve você transformar um verbo em substantivo? Serve para isso, é o que eu gosto de dizer, que isso serve para mocosar responsabilidades, né? Você não sabe quem é responsável por esse protesto, né? E após morte de negro, nós temos de novo o após, que não estabelece uma relação de causa e consequência, né? E esse negro, que negro é esse? Ok, foi um negro, isso já faz alguma diferença, isso já tem alguma contextualização, mas quem foi? É uma pessoa. Qual é o nome dessa pessoa? Né? E embaixo, se em cima nós temos o verbo protestar virando substantivo, embaixo você tem uma frase na ordem direta e na voz ativa. Vândalos depredam mercado em São Paulo. Nós temos o sujeito, nós temos um verbo e nós temos um objeto direto. Vândalos depredam mercado. Se fosse voz passiva, seria mercado é depredado por vândalos. Aqui está na voz ativa, está na ordem direta, então você tem... Está muito claro de quem é a responsabilidade. Vândalos. E a palavra que foi escolhida para ocupar o espaço sintático de sujeito não foi uma palavra à toa. Eles poderiam ser manifestantes, eles poderiam ser lideranças negras, mas não, são vândalos. E quando você coloca vândalos depredam o mercado, você não precisa dizer por que o mercado foi depredado. Porque eles são vândalos, então vândalos automaticamente, naturalmente, depredam mercados. Né? Você tira a causa. Oi? Você tira a causa desse protesto, né? Porque vândalos não têm uma causa, eles vandalizaram ali aquilo por conta de nada, fica parecendo que é isso. Se tivesse uma escolha de palavra mais minuciosa, né? Do pessoas protestando, manifestantes, mas quem tem uma causa. Não foi minuciosa. Foi, de fato. Com certeza. Né? E, novamente, vândalos está muito específico. Depredam mercado. Que mercado? Sim, mais uma vez some. O nome do Carrefour apareceu muito pouco, de fato, né? Apareceu por conta dos protestos que foram realizados em frente ao supermercado, ao Carrefour, mas nas manchetes isso ficou realmente muito, muito escondido. Era sempre supermercado. O nome mercado, apareceu, né? Mas ele também não apareceu. Aí a gente vê quem escolheu, quem optou, quem decidiu não colocar o nome do Carrefour na manchete e Sim. por que essa escolha foi feita. Né? Sim. Letícia, mais uma vez, muito obrigada pela aula aqui pra gente, num assunto tão delicado e de tanta importância. Diga. Pois é. Não, eu só quero avisar, semana passada teve um espectador seu que reclamou disso aqui. Não, é isso aqui, Quebrou realmente a haste do meu óculos, mas se Deus quiser, essa semana eu vou consertar, eu não aguento mais esse óculos do jeito que tá bom? Eu não tinha nem reparado que tá faltando um pezinho aí. Nossos